Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje esse vídeo vai falar sobre dois assuntos ou três muito importantes e que muitas pessoas se encontram nessas situações, né? E como a gente pode acalmar o nosso coração, ficar mais tranquilo e continuar trabalhando para melhorar essa situação. Não entrar em desespero, não entrar em depressão, em sentimentos muito negativos, que às vezes diminuem o nosso passo. Como não deixar isso acontecer? Então, o primeiro assunto, ou um dos assuntos que eu vou falar, são dois. Como lidar com sentimentos negativos, de coisas que fizemos de ruim no passado e que hoje não fazemos mais, mas que mesmo assim ainda somos afligidos, somos atormentados pelas coisas que fizemos no passado. Como nós vamos lidar com esse sentimento? Uma maneira de não deixar esse sentimento diminuir o nosso passo, desanimar e fazer a gente andar muito lento na organização de Jeová. E o outro assunto é sobre como o nosso progresso espiritual, por exemplo, se nós não sentimos que Jeová nos ama, como foi o assunto da sentinela de hoje, né? Eu não assisti a reunião até o final, porque eu vou assistir amanhã, assistir até um pedaço, mas falou sobre esse assunto. E eu tive esse pensamento, essa ideia de compartilhar com vocês como não se desesperar, não se desanimar, se você não sente que Jeová te ama, ou se você não sente que você ama a Jeová profundamente, certo? Então, esse vídeo vai nos alertar, nos consolar, nos acalmar quanto a esses assuntos. E como depois eu quero falar como Jeová é maravilhoso, como Jeová é a melhor pessoa que existe no universo e que vai existir, certo? Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre coisas ruins, coisas péssimas, crassas, imorais, seja imoralidade, seja violência, seja qualquer outra coisa que desagrada a Jeová, que nós fizemos no passado e que nos afligimos, nos incomodamos, nos atormentamos, nos perturbamos até hoje por essas coisas. Então, muitos irmãos, eles passam por isso, eles já foram pessoas péssimas no passado, mas eles mudaram, eles não são mais assim. Mesmo assim, eles ainda se atormentam com os seus erros do passado, que os tira um pouco a paz, né? A tranquilidade, a calma para servir a Jeová. Bom, saiba que o seu sentimento de revolta, de indignação, de perturbação, de desassossego, é um sentimento que Jeová espera. É isso mesmo. O seu sentimento de revolta, de indignação, é o sentimento que Jeová quer que você tenha pelas coisas que você fez no passado. Então esse sentimento é um sentimento positivo. Saiba disso. Saiba que é um sentimento positivo. Por que eu falo isso? Porque lendo Jeremias, eu não tive o cuidado exato de saber o capítulo, o versículo de Jeremias, exato, de propósito. Foi de propósito que eu não tive esse cuidado. Porque, embora eu não saiba mesmo, eu tenha que procurar, mas eu quero deixar que, se você tem esse pensamento, que você procure lendo Jeremias, porque é um livro maravilhoso. É um livro que fala, que expõe, né, a condição de Israel deplorável, deprimente, calamitosa, em sentido espiritual. E, ao contrário de eles lamentarem essa condição espiritual, Jeová os condenou por eles nem gemerem no íntimo quanto aquelas coisas, quanto aquele estado, aquelas coisas que eles faziam. Então, leia Jeremias. Você vai encontrar logo nos primeiros capítulos. Acredito que até o capítulo 6 já vai falar. Se não, leia, continue lendo, que você vai encontrar essa expressão da indignação de Jeová quanto à nação de Israel por ela não
lamentar aquela condição em que ela estava e todas as coisas ruins que ela estava fazendo. Então isso mostra que Jeová quer que a gente sinta assim, pesar, lamento, dor, uma dor no íntimo quanto às coisas ruins que nós fizemos no passado. Então esse é um sentimento que Jeová espera realmente que você tenha. Então se você tem esse sentimento, esse é um sentimento positivo, um sentimento que agrada a Jeová e que é uma demonstração de que Jeová se agrada de você. Quando ele vê esses sentimentos afluindo em você, aflorando em você quanto às coisas que você fez no passado, Jeová se agrada de você quando você pensa assim. Ele só não quer, obviamente, né, que isso impeça o seu progresso espiritual, de você continuar servindo a Jeová zelosamente e sem deixar com que esses erros do passado impeçam o seu progresso espiritual. Certo? Tanto é que a nação de Israel, ela fez coisas muito piores que você. Pode ter certeza. A nação de Israel do passado, ela agiu durante toda a sua história, nas suas épocas mais difíceis em sentido espiritual, ela fez coisas muito piores do que você. Quase que certeza disso, se não certeza. E mesmo assim, Jeová ainda viu coisas boas nela, né? E ainda escolheu pessoas dentro dessa nação para fazer parte eternamente do seu povo, certo? Então, se essas coisas fizeram parte da sua história, Jeová pode usar você ainda de modo poderoso, de modo proveitoso, útil, para cumprir e fazer a vontade dele, certo? Então esse sentimento é um sentimento que Jeová espera que você tenha realmente, e que é um sentimento positivo e que Jeová se agrada, tá bom? Mas não deixe com que isso te desanime e faça você pensar que Jeová não te aceita, não quer você servindo a Ele. Jamais isso vai acontecer, porque você já vai conhecer aquele texto de não sei, acho que é Isaías, né? Que fala que embora os seus pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão brancos como a lã. Então é isso, né? Esse é o pensamento de Jeová, é um pensamento mais elevado. Ele sabe coisas que você fez, que levaram você a fazer que você nem imagina, sabia? Tem coisas que você fez que se você tivesse como se você tivesse um plano de visão elevado, se você fosse uma pessoa espiritual, por exemplo, um anjo, e visse por que você fez essas coisas, você não se condenaria tanto. Pode ter certeza que pessoas por trás, humanos mesmo, influenciaram e definiram com que você se comportasse dessa maneira. Se não dessa forma, criaturas espirituais, né? Então, pode ser, claro, coisas da sua índole mesmo, do passado, da sua maneira de pensar, mas pode ser que tenha uma influência ali que você não tenha se apercebido, tá bom? Eu estou ofegante aqui, não sei porquê, não tem motivo nenhum para eu estar ofegante, tá me faltando a respiração aqui, certo? Então, esse é um sentimento positivo e que Jeová se agrada dele, tá bom? Esse é um sentimento que Jeová espera realmente que você tenha, mas só não deixe com que isso impeça você de servir a Ele e de saber que Jeová tem uma autoestima por você. Exatamente por você pensar dessa forma, porque é dessa forma que Jeová quer que você encare as coisas erradas, né? Com aversão, com repugnância, com ódio, né? É dessa forma que Jeová encara as coisas erradas e é dessa forma que Jeová quer que também a gente encare. Tanto é que tem aquele texto, acho que ele é Tiago, né? Tiago ou Coríntios, ou algum dos escritos de Paulo, que fala para que a sua alegria se transforme em tristeza e que o seu júbilo é em pesar. Por que ele estava falando isso? Para que
para que a gente se desse conta da gravidade dos nossos erros espirituais, dos nossos erros morais cometidos contra Jeová, e que a gente não tinha motivo nenhum para se alegar quanto a isso. Pelo contrário, a gente tinha que, a nossa alegria, se a gente tivesse algum motivo para ficar alegre, era para a gente cancelar esse motivo para pensar no que a gente fez de errado e refletir sobre isso e sentir pesar sobre isso, remorso, arrependimento, o que nos induz ao arrependimento, certo? Então, mais também no Novo Testamento eu tenho esse texto que também pode servir para te ajudar, certo? Espero que esses pontos, esses raciocínios tenham te ajudado a entender que você não é um caso perdido e que você tem muito ainda para oferecer para Jeová, mesmo independente do seu passado, assim como a nação de Israel, né? Ela não foi rejeitada completamente e muitos das nações também que faziam coisas erradas foram escolhidos por Jeová para servir a Ele e ter uma vida nova, certo? Bom, encerrando esse assunto, agora vamos falar sobre nosso progresso espiritual. Talvez a gente não ache que, não encare nós mesmos como alguém que não está progredindo nesse sentido espiritual. Acho que a maioria de nós, como testemunhas de Jeová, sabemos que nós estamos progredindo nesse sentido espiritual. Aqueles que têm condições, eu no momento não tenho, infelizmente, de ir às reuniões presencialmente, de ir no campo. Mas nós sentimos, mesmo assim, eu sinto mesmo assim, que eu estou em progresso espiritual, eu estou progredindo em sentido espiritual, porque eu tenho cumprido com a minha obrigação de cuidar de alguns assuntos espirituais e Jeová tem abençoado, resultando no mérito que é de Jeová. Então você também tem ido às reuniões, você tem ido no campo, tem se reunido com os irmãos, tem passado o tempo com os irmãos, tem lido a Bíblia, tem preparado as reuniões. Então isso é um progresso espiritual. Você não pode desconsiderar isso. Mesmo assim, talvez como a reunião de hoje falou, né, sobre sentir, ter essa certeza de que você ama Jeová e de que Jeová ama você. Isso é uma coisa profunda, certo? Então, até falou, né, que se você se batizou, você se convenceu de que você ama Jeová e de que Jeová te ama. Mas não se assuste. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes, eu, por exemplo, me batizei não porque eu amava Jeová. Não foi por isso que eu me batizei. Eu não tinha esse sentimento dentro de mim, quando eu me batizei, de que eu sabia, tinha certeza que eu amava Jeová. Não foi por esse motivo que eu me batizei, infelizmente. E acredito que, na maioria dos casos, de todos os irmãos, esse também é o caso. E nem nós, na maioria das vezes, ou em uma boa parte talvez, nós nem sempre temos certeza, antes do batismo, ao tomar essa decisão de se batizar, de que Jeová realmente nos ama. E isso não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque eu só fui entender isso anos atrás, poucos anos atrás. E eu me batizei com 16 anos. Eu vou fazer 38 anos. Então, ou seja, 22 anos depois, 20 anos ou um pouco mais depois do meu batismo, que eu fui entender como Jeová é maravilhoso, como Jeová me ama. Eu não tenho ainda esse sentimento, eu ainda não tenho esse sentimento de que eu amo a Jeová, mas eu sei que Ele é maravilhoso. Eu falo isso porque o amor, ele não envolve palavras, né? O amor, ele é provado. O amor, ele é provado em ações, ao se passar por provações. É dessa maneira que o amor é mostrado verdadeiro, certo? É por isso que eu não afirmo de coração assim que eu amo a Jeová, mas eu sei que Ele é maravilhoso, que Ele é a melhor pessoa do universo e que tudo que Jeová faz é justo, perfeito, bom e direito. Não há nenhuma injustiça em Jeová. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas não foi assim quando eu me batizei. Eu não tinha todos esses sentimentos que eu tenho hoje, certo? Então, se você ainda não tem esses sentimentos de que você realmente ama Jeová profundamente, de que Jeová te ama profundamente, não se desanime.
Não se perturbe, porque isso é uma construção que vem com o tempo, desde que você dê os passos. Eu falei até num vídeo anterior que nós, como servos de Jeová, somos construtores da nossa fé. Então, nós temos essa responsabilidade de construir nosso próprio edifício espiritual, certo? Então, nós somos os nossos próprios construtores da nossa fé. Nós somos aqueles que têm a responsabilidade concedida e dada por Jeová de construir, de edificar o nosso próprio alicerce, a nossa própria base, os materiais que nós usamos, a construção como ela é feita, o acabamento, tudo é responsabilidade nossa, individual. Isso é bíblico. Mas os materiais quem concede é Jeová. Certo? Então nós buscamos os materiais para construir a nossa fé que Jeová dá. Certo? Então isso vem com o tempo. Não se preocupe. Se hoje você não sente esse amor profundo por Jeová, se hoje você não sente que Jeová te ama tão profundamente, não se assuste. Apenas continue edificando a sua fé, trabalhando, lendo a Bíblia e meditando nela, refletindo nela, indo às reuniões, prestando atenção nas reuniões. Não despreze como a sua atenção é importante para você crescer nesse sentido espiritual. Quanto mais você der atenção quando as partes forem sendo transmitidas na reunião, mais você vai sentir que o seu progresso vai crescer, certo? E eu vou dar o meu relato pessoal. Como eu, depois de tanto tempo, depois do batismo, depois de tantos privilégios, cheguei até a ser servo ministerial, não cheguei a ser pioneiro, infelizmente, apenas pioneiro auxiliar de algumas temporadas, assim, alguns meses. Mas como eu consegui hoje ter a certeza de que Jeová me ama? Talvez eu não tenha essa certeza que eu amo a Jeová, porque eu falo isso porque o amor, ele é demonstrado, ele é provado através das obras e das situações que a gente passa. Nessas situações que a gente passa, a gente demonstra se realmente ama Jeová. Então falar meramente não tem muito significado, não tem muita significado, muita firmeza quanto a se você realmente ama Jeová ou não. Assim como você dizer que você ama sua esposa ou não, não quer dizer muita coisa. Ele vai ser demonstrado esse amor ao seu marido, à sua esposa, nem ações, nas situações que você passa no dia a dia, certo? Então, como eu consegui hoje conhecer tão bem a Jeová, hoje eu posso dizer que eu conheço bem a Jeová. Hoje eu posso dizer que eu conheço profundamente a Jeová e estou conhecendo ainda mais. Tenho descoberto cada vez mais aspectos da personalidade, do caráter, do modo de Jeová agir com relação à humanidade. Como eu consegui isso? Trabalhando. É assim que você consegue construir um conhecimento sobre Jeová. E como foi esse trabalho? Seja específico. Eu vou ser específico. Foi ouvindo repetidamente e inúmeras vezes os Salmos, especialmente, e Provérbios. Foi dessa maneira, ouvindo tantos relatos profundos e sentimentos tão verdadeiros, tão profundos dos servos de Jeová, com relação ao louvor que eles davam a Jeová, ao porquê eles louvavam a Jeová. Isso foi, aos poucos, essa água, ela foi... É como se esses sentimentos fossem rochas, né? Esses sentimentos que tancam às vezes, né, a nossa fé, como por exemplo pensar que Jeová não nos ama realmente, ter essas dúvidas de que Jeová realmente nos ama, ter dúvidas de que você ama Jeová. Essas são pedras, rochas, até mesmo no nosso coração, certo? Alguns corações, eles são bem férteis
e eles são bem produtivos, porque esses sentimentos não afloram neles, né? Às vezes eles tiveram uma boa criação, tiveram um bom cuidado maternal, paternal, familiar, que propiciou com que eles tivessem esse sentimento desobstruído, né? Esse sentimento anulado ou descartado. Porém, muitas pessoas não, né? Muitas pessoas tiveram uma criação turbulenta, passaram por experiências traumáticas, muitas situações podem ter criado essas rochas no nosso coração. O que são essas rochas? Esse sentimento de que Jeová não nos ama, de que nós não amamos a Jeová, de que eu não sou útil para Jeová, de que Jeová não vê nada de bom em mim, que eu não tenho nada de bom. Esses sentimentos são como rochas no nosso coração, certo? Que às vezes atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual. Porém, a palavra de Jeová e o Espírito Santo de Jeová, ele é tão poderoso que ele é capaz de penetrar mesmo nessas rochas e alcançar o solo. Certo? Então, e Jeová pode tirar essas rochas também. E Jeová pode fazer águas jorrarem no deserto, né? Ou das rochas, como a Bíblia fala, né? Jeová é aquele que faz sair águas das rochas. Então, essas rochas que você tem no coração, Jeová pode sair águas fresquinhas e refrescantes dessa rocha aí. Então, como você vai fazer isso? Trabalhando, pedindo para Jeová, implorando para Jeová e fazendo o máximo que você puder. Eu, por exemplo, venci essas rochas, elas não estão totalmente eliminadas, ainda há rochas no meu coração. Eu considero o meu coração um tanto rochoso, por assim dizer, ou até espinhento, de repente, e espero que Jeová transforme meu coração num solo produtivo, num solo que produza bastante, e que essas rochas não impeçam eu de alcançar a vida eterna, a salvação, né? Mas enfim, então Jeová é capaz de perfurar essas rochas aí, de até mesmo despedaçá-las, assim como ele fez lá com Elias, né? Aquele vento tempestuoso que despedaçava rochas e tudo. Então Jeová é capaz de fazer isso, certo? Se você fizer um bom serviço, se esforçar bastante e recorrer a Jeová, ele é capaz de eliminar essas rochas. Mas isso não acontece assim rápido. Demora. Essas rochas elas vão sendo eliminadas ou perfuradas ao longo de trabalho, esforço e com o tempo. Mas se você continuar fazendo isso, você vai conseguir eliminar esses sentimentos e entender como Jeová é tão maravilhoso, certo? Então, como você faz isso? Repetindo, lendo a Bíblia, ou ouvindo a Bíblia. Se você não gosta de ler, ouça a Bíblia. Ouça a Bíblia repetidas vezes, principalmente os Salmos e Provérbios, que são livros de louvor, de expressões de agradecimento, de oração sincera e profunda para Jeová, de problemas que eles passaram também. Eu já ouvi os Salmos, que nem eu disse já em outros vídeos, e Provérbios, mais de 20, 30, 40 vezes. Eu nem tenho ideia, mas foram inúmeras vezes. E foram tantas vezes prestando atenção, se atentando ao que estava sendo dito ali, deixando aquilo perfurar meu coração, que teve efeito, né? Hoje eu entendo como Jeová é tão maravilhoso. Então são trabalhos, são coisas que você tem que fazer repetidamente. Então você faz uma vez, não adianta. Você faz 2 vezes, não adianta. Você faz 3 vezes, não adianta. Você faz 4 vezes, não adianta. Você faz 5 vezes, 6, 7, 8, 9, 10, não adianta. Mas na 11ª, ou na 20ª, ou na 30ª, ou na 40ª, vai ter feito. Você só não pode desistir. Você só não pode abaixar as mãos. Você só não pode relaxar e descansar. Você tem que continuar trabalhando arduamente. Jesus disse, né? Esforçai-vos vigorosamente para entrar pela porta estreita. Então, se você não se esforçar, se você não se empenhar, se você não continuar estudando situações,
estudando as publicações da organização, você vai ter o seu coração cheio de pedregulhos, cheio de rochas, cheio de espinhos, e isso não é o que você quer. Mas à medida que você vai lendo a Bíblia, ela vai limpando, né? Através do Espírito Santo, da sua oração, da sua sinceridade, do seu desejo sincero de querer progredir em sentido espiritual e melhorar a sua fé, a sua adoração, certamente Jeová vai abençoar o seu esforço. E como resultado, só para encerrar o vídeo, você vai entender como Jeová é maravilhoso. Você vai entender como Jeová é maravilhoso. Muitas pessoas hoje não sabem, né? Muitas pessoas hoje não sabem como Jeová é a pessoa mais excepcional que existe na Terra. Mas por quê? Porque ainda não se esforçaram nesse ponto, estão em processo para isso acontecer. Outros já entenderam, isso é muito bom, mas alguns ainda mesmo dentro da organização ainda não entenderam isso. Isso não é uma situação de alarme, é apenas uma questão de você continuar trabalhando até que isso aconteça, porque vai acontecer, pode ter certeza disso. Se você continuar ouvindo a Bíblia com atenção, refletindo nas lições que ela tem, certamente Jeová vai ver. Se você estiver fazendo isso com sinceridade, com desejo de conhecer realmente a Ele, de melhorar a sua fé, a sua espiritualidade, certamente Jeová vai abençoar e você vai entender como Jeová é tão maravilhoso que não existe uma pessoa igual a Ele. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma de quem é Jeová. Até depois que eu passei por várias situações aflitivas na minha vida, eu consegui entender por que elas acontecem. Eu sei que Jeová não é o culpado de nenhuma forma por essas coisas terem acontecido na minha vida. Eu sei que Jeová não quis que essas coisas acontecessem. Foram só consequências da estrutura de como esse sistema funciona e como há pessoas perversas controlando essas coisas que acabam nos afetando, certo? Então você vai entender que Jeová realmente te ama profundamente. Você vai entender, mas isso é um processo que você tem que conquistar, você tem que alcançar, dependendo do seu esforço, do seu empenho, tá bom? Jeová não dá nada de graça para as pessoas, né? Assim como eu tenho entendido nos meus estudos da Bíblia, que Jeová jamais mata uma pessoa sem motivo, principalmente quando ele decide expressamente fazer isso, eliminar uma pessoa da terra. Eu tenho entendido cada vez mais de perto que Jeová não faz isso sem motivo. E que Jeová, quando ele faz isso, é só apenas e exclusivamente com bons motivos. Então Jeová ele não vai matar a ninguém sem um bom motivo, uma boa razão moral, uma boa razão religiosa para fazer isso. A pessoa tem que dar muitos motivos para Jeová, tem que ser muito relaxada na sua adoração e muito desrespeitosa para com ele, para que ele tome essa decisão de eliminar essa pessoa da terra. Então, da mesma forma, Jeová não vai te abençoar se você não der um bom motivo para ele. Então, se você quer entender essas coisas profundas, você precisa dar motivos para Jeová te mostrar isso, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, que eu lembrei aqui agora, sim, a sabedoria é uma conquista que Jeová nos dá, devido ao nosso esforço, porque é algo que nós temos que fazer por merecer. Provérbios diz, né? Empenhe-se pela sabedoria, mais do que a prata e mais do que o ouro. Então, se nós temos que nos empenhar para alcançar a sabedoria, quanto mais profundo é o amor. Porque o amor é muito mais profundo do que a sabedoria. O amor verdadeiro, né? Não o amor romântico. Não estou falando do amor romântico, do amor entre homem e mulher, do amor entre um casal. Eu estou falando do amor verdadeiro, o amor leal, o amor a Deus guiado por princípios, por leis e por um sentimento sincero e profundo. Então, esse amor leal a Deus, a Bíblia muitas vezes fala do amor leal, né? Esse amor leal também é alcançado, ele é conquistado. Ninguém tem esse amor e demonstra esse amor sem com que tenha feito algo para receber essa qualidade, essa bênção de Jeová. Então, se a sabedoria é algo que nós temos que nos esforçar vigorosamente para alcançar, quanto mais vigor temos que demonstrar, temos que nos empenhar para demonstrar o amor verdadeiro e alcançar esse amor de nível superior, um amor superlativo. Não superlativo, que nós
não podemos demonstrar, desculpa. É um amor superior, que é o amor leal, o amor guiado por princípios. Tá bom? Esse foi o vídeo. Mais uma vez um vídeo longo, porém acredito que rico em conteúdo. Tá bom? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado e que você leve esse vídeo para a vida. Nunca esqueça dele, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima vez. Fui.